Se quiser, a gente tem um templo aqui com padrão FIFA. Temos café, vocês fiquem à vontade. E eu espero que a leitura esteja em dia. Que vocês... eu estou aqui com um aluno especial essa manhã, né, Heloísa? Seja muito, muito, muito bem-vinda. Que bom ter você de volta. Que Deus continue te abençoando e cuidando da sua saúde, te dando recuperação plena, completa. Não sei se tem mais alguém nos visitando, mas se tiver, sejam bem-vindos. E eu espero, como eu estava dizendo, que vocês estejam com a leitura em ordem, que vocês estejam se esforçando para colocar tudo em dia. Nós estamos, se Deus quiser, hoje a gente termina Isaías, e eu espero que a sua leitura esteja em ordem, para a gente poder ter esse privilégio, esse prazer de crescer no ensino e na palavra do Senhor. Que o Espírito de Deus esteja aqui conosco, nos ensinando e falando ao nosso coração. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor nessa hora. Venha, Espírito Santo, falar conosco e nos ensinar com profundidade. Vamos abrir lá no capítulo 54 de Isaías, por favor. Nós terminamos na semana passada lá, falando o último assunto, o último tema foi Isaías falando sobre a vinda de Jesus. E no capítulo 54 ele trata do futuro, é uma celebração a esse retorno, né? Ele trata do futuro glorioso de Sião. E esse futuro está preparado não somente para aquele povo daquela ocasião, mas para cada um de nós que confiamos e esperamos no Senhor. Vivemos um mundo tão difícil, um mundo com tantas lutas, com tantas complicações, com tantos desafios. E um texto desse é um texto que deve, assim, injetar gás na nossa vida. Senhor, existe um futuro glorioso me aguardando. Existe um futuro que vale a pena me aguardando. E isso enche o nosso coração de esperança. Nesse capítulo 54, o versículo 10 diz o seguinte: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Que privilégio, que consolo para o nosso coração a gente saber que nós podemos contar com a misericórdia do Senhor, aconteça o que acontecer. Como foi a sua vida essa semana? Se a gente pudesse ter tempo para falar, para testemunhar, olha, como foi a minha vida essa semana? E principalmente nessa área de pecado, como foi o seu caminhar essa semana? Com certeza nós pecamos, com certeza. Se tem uma coisa que eu posso afirmar aqui sem medo de errar, é que nós pecamos essa semana. E como que nós nos colocamos diante de Deus nessa hora com essa expectativa desse futuro glorioso? Misericórdia. É a misericórdia do Senhor que Ele diz, não vou remover, não vai se afastar de ti. Que consolo, né? E no versículo 17 ele ainda diz, desse mesmo capítulo, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, uma herança que Ele promete nos dar para nós, os seus servos, que Ele fará justiça no tempo dEle e do jeito dEle. O Senhor é Deus de justiça, isso é herança. Tem jeito de alguém tirar de você a herança? A herança é sua.
Não adianta alguém falar, não, eu estou aqui querendo, eu acho que essa herança. Não, a herança de um pai para o filho é daquele pai, é daquele filho. Ninguém pode tirar. E o Senhor nos promete essa herança, a justiça dele no tempo certo. Às vezes a gente é muito aflito, né? Achando que Deus está demorando, que Deus não vai fazer, que Deus está se atrasando. Mas ele fala, eu farei justiça. E no capítulo 55, é um convite para todos se ingressarem nesse reino e participar dessas bênçãos, né? A proposta é para a gente gastar o dinheiro em coisas que não trazem satisfação, que o pessoal tem gastado, nós temos gastado dinheiro em coisas que não trazem satisfação duradoura. E investir a nossa vida em um relacionamento com Deus. É assim que o profeta começa. No versículo 1 ele diz assim, todos os que tendes sede, todos vós, vinde às águas. E vós, os que tendes dinheiro, vinde comprar e comei, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, esse versículo nos faz lembrar que nós vivemos em um mundo, em primeiro lugar, completamente sedento. As pessoas estão extremamente sedentas. Por onde a gente passa, a primeira coisa que a gente detecta, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, é essa sede. E sede nas mais diversas áreas, né? Sede de justiça, de paz, sede de alegria, sede de verdade, de dignidade, de vida. E é nosso dever, assim como esse profeta faz aqui, oferecer a esse povo água enquanto há tempo, porque o versículo 6 fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Enquanto há tempo, nós temos que oferecer a esse povo água, porque o Senhor é rico em perdoar. Versículo 7, a parte final dele diz assim, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é o quê? Rico em perdoar. Que coisa espetacular saber que a gente tem um Deus que nos perdoa. Não importa o que você viveu essa semana, não importa o que você fez durante esse mês, nós estamos hoje é dia 17. Não importa o que nós vivemos durante esse mês, nós precisamos nos dobrar diante do Senhor com o coração arrependido e saber, Senhor, eu sei que o Senhor é rico em perdoar. Venha matar a minha sede. Você tem sede de quê? Qual é a sua sede? O que está dentro do seu coração, da sua alma, que você fala, que sede? Tem coisa que incomoda mais do que sede? A gente começa a entrar em desespero quando está com sede. Né? Nossa, preciso de água, não penso em outra coisa. Quero água. A sede nos incomoda, a sede rouba a nossa paz, a sede nos faz ficar loucos, procurando de alguma forma saciar aquilo, porque é vital. A gente perde a alegria, a gente perde o prazer nas outras coisas, quando a sede invade o nosso corpo físico. E da mesma forma, quando existe na nossa alma algum tipo de sede, essa sede rouba a nossa alegria, essa sede rouba o nosso prazer, essa sede rouba principalmente o nosso sossego. Eu não consigo pensar em outra coisa. Vinde a mim, e eu vos saciar. É o convite que o Senhor faz nesse capítulo 55, né? E os versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo, tão conhecidos esses versículos, tão conhecidos, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e existe dúvida nisso, de que o céu é mais alto do que a terra? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu gosto muito dos exemplos que o Senhor dá para a gente. Não tem dúvida. Ele fala, olha, os céus não são mais altos do que a terra. Você consegue enxergar isso? Até o mais simples, o mais
tonto de qualquer ser humano consegue fazer essa diferença. Ele fala, assim são os meus pensamentos com relação à sua vida. Na teoria o negócio é lindo, mas na hora de colocar isso em prática, na hora que nós olhamos esse versículo, né, e as coisas não começam a caminhar do jeito que a gente gostaria, nós deveríamos nos alegrar com esses pensamentos, com esses caminhos do Senhor para nós, pois eles certamente são maiores e mais altos do que tudo que a gente pode sonhar. Mas infelizmente, todas as vezes que isso acontece, nós ficamos irritados, nós ficamos preocupados, nós ficamos frustrados, muitas vezes revoltados quando os nossos projetos não saem como nós planejamos. Puxa vida, planejei, e a gente fala assim, orei. Mais um motivo para a gente se alegrar, Senhor, eu orei, e o Senhor mudou o plano. Significa que o meu projeto era muito pequeno e o Senhor está fazendo coisa maior. Mas o nosso comportamento é de revolta, de raiva, de insatisfação. Porque no fundo, eu falo que eu quero os pensamentos do Senhor, desde que esses pensamentos sejam compatíveis, iguais aos meus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando nós oramos, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E a gente não completa a frase, desde que essa vontade, Senhor, seja exatamente a minha. Que coisa, que negócio complicado o nosso jeito de viver. No capítulo 57, Isaías resume os pecados passados de Israel, mas ainda assim ele dá esperança, afirmando que não havia pecado que não pudesse ser purificado pela graça de Deus. O 57:15, ele diz o seguinte: habito no alto, a parte final, e no santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que consolo saber que Deus habita com contrito, com coração contrito e abatido, para o vivificar. Queridos, é essa certeza de que Deus levanta, perdoa, cuida do abatido, daquele que tem o coração machucado, ferido. Isso é uma coisa que enche o nosso espírito de satisfação. Mas tem algo que tem me preocupado muito. Até onde essa contrição, esse abatimento é profundo, é real, é verdadeiro? Às vezes nós temos tornado esse perdão de Deus uma coisa tão fútil, tão fácil, tão simples, que parece pecar se torna uma coisa tão rotineira na nossa vida. E hoje eu dei uma patada em alguém da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Hoje eu tratei mal e amanhã eu dou de novo, porque o Senhor me perdoa. O Senhor habita com o coração contrito. O Senhor me perdoa. Nossa, não devia ter falado aquilo. Mas amanhã eu faço a mesma coisa. Fica parecendo que esse perdão é a mesma, é tão simples, é tão fácil, é tão acessível como ir a um supermercado e falar, eu quero esse perdão para isso, põe tudo dentro do carrinho, pago, levo para casa, estou quites, agora está lotada a minha despensa, está tudo certinho, e aí eu uso, e aí depois eu vou lá e de novo. Nós nos esquecemos o preço que custou esse perdão para a nossa vida. Senhor, isso foi um preço alto, é preço de sangue. Nós muitas vezes temos esquecido de nos envergonhar pelo nosso pecado. Nos envergonhar da palavra dura, nos envergonhar de não cuidar dos nossos filhos como nós deveríamos, de não usar as palavras corretas com os nossos pais como nós deveríamos, de não tratar nosso cônjuge como deveríamos, de não tratar as pessoas com quem nós convivemos. Isso é pecado, isso nos afasta de Deus, isso impede que a graça, que o poder de Deus se derrame sobre as nossas vidas. Nós deveríamos nos envergonhar e não tornar
tornar esse perdão, e isso aqui, nosso coração tinha de ser de fato um coração contrito e abatido pelo pecado. No capítulo 58, dos versículos 6 ao 10, esse observância devida do jejum é um texto muito conhecido, né, muito bonito. Além de ser um desafio enorme para nós, ele nos mostra que o Senhor deseja um jejum que tenha reflexo não somente no nosso estômago, mas no nosso coração. Muitas vezes nós estamos jejuando de estômago e não jejuamos de coração. O Senhor espera que nós tenhamos esse jejum de coração. Ele quer que nós nos humilhemos perante Ele e nos mostremos arrependidos por meio de atos de bondade, de graça para com o próximo. E no versículo 9 fala: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quem não quer isso? Quem não quer abrir a boca e falar: olha o Senhor me ouvindo, olha o Senhor me respondendo? Gente, quando a gente grita é porque a gente está no desespero. Geralmente quando você grita, não, socorro, ninguém pede socorro com formalidade. Escuta, será que dá para você me socorrer? A casa pegando fogo, é assim que você faz? Quando alguém cai, desmaia, um acidente. Se você pega as ligações, nessas que eles gravam aí, desses lugares dos socorristas, todo mundo que está pedindo socorro está ofegante, aflito, grita, desespera. Ninguém liga. Olha, eu estava aqui pensando, aconteceu um acidente, fiquei assim, será que daria para vocês, se não estiverem muito ocupados, para passar por aqui, para dar uma olhadinha, para socorrer? Não, não é assim. E quando a nossa alma está em desespero, a gente grita também: Senhor, me socorre. E é isso que a palavra de Deus fala nesse versículo. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui, meu filho. Ah, mas quem não quer isso? Todo mundo quer. Só que nós nos esquecemos que a consequência disso tudo depende desse ouvir, tudo depende dos versículos anteriores. No versículo 11 fala assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse versículo tem um significado extraordinário na nossa vida, porque esse foi o versículo que nós usamos no nosso convite de casamento. E graças a Deus tem sido assim, né, amor? Graças a Deus tem sido assim. O Senhor tem nos fortificado. O Senhor tem fartado a nossa alma em lugares áridos. O Senhor tem regado a nossa vida como um manancial. Mas nós não podemos nos esquecer que o cumprimento dessas promessas está condicionado à nossa disposição de viver o que o Senhor nos pede nos versículos anteriores. De nada adianta a gente olhar para esse texto e falar: eu quero isso para a minha vida, se eu não tiver a disposição de viver o que está pedindo anteriormente. Ou seja, quem leu e viu aí, viver o quê? Viver o perdão, viver a compaixão. Esse é o jejum que Deus quer. É abrir mão daquilo. Quando eu estou fazendo jejum, eu não abro mão daquilo que para mim é tão importante. Abrir mão do perdão, abrir mão da minha razão, eu que estou com a razão, abrir mão disso. Esse é o jejum que o Senhor quer, a compaixão, ter a hospitalidade, quer dizer, abrir mão do meu conforto e eu vou hospedar, eu vou acolher, eu vou abraçar, eu vou trazer para perto de mim. O jejum que o Senhor quer é a disposição de servir o necessitado, o carente. E no verso 9, a parte final, ele diz o que vai acontecer
porque nós lemos só a primeira parte. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Essa parte é maravilhosa. Mas o que ele fala? Se tirares do meio de ti o quê? O jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Isso vai acontecer quando nós tirarmos da nossa vida, em primeiro lugar, o jugo. O jugo tem a ver com peso, com pecado, com erro. Jejum de verdade é aquele que eu falo, Senhor, limpa minha vida. Tira de mim essa implicância. Tira de mim essa facilidade de ficar falando mal de todo mundo. Tira de mim essa irritação, essa impaciência. Tira de mim esse orgulho. Tira de mim essa sensação de que eu sou melhor do que todo mundo e que todo mundo tem que me respeitar e que todo mundo tem que fazer as coisas do meu jeito. Senhor, tira de mim isso. Me limpa, me lava, me purifica esse peso, desse jugo. E aí ele fala do dedo que ameaça, a tendência que a gente tem de ficar vendo o erro dos outros. Como nós temos facilidade de ver o erro dos outros. Vai passar uns dias na casa de um parente para você ver. Você sabe, você critica como é que ele cria o filho, a filha, como é que trata a esposa, como é que ele faz compra, como é que ela cozinha, como é que arruma a casa. Nós somos especialistas em ficar vendo o erro do outro. Nós somos especialistas nisso. E nós nos esquecemos, Senhor, por favor, que eu possa olhar no espelho e enxergar os meus erros. Enxergar o que tem de errado dentro da minha casa, no meu caminhar. E ele fala, também quando você tirar do meio de ti o falar injurioso, a injúria é uma ofensa que pode ser verbal, escrita ou física, que fere, que machuca, que denigre. Se nós abrirmos a nossa alma ao aflito e fartarmos a alma do aflito, é o que diz aqui no versículo 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma desse aflito. Meu Deus, abrir a alma significa nos entregarmos sem reservas para saciar a necessidade de alguém. Que grande desafio. A gente quer ajudar desde que eu não saia da minha zona de conforto, não é assim? Se não for para eu sair da minha zona de conforto, tudo bem, eu ajudo, me disponho, pode contar comigo. Mas quando começa a mexer com a gente, isso é entrega de alma. Isso é falar, eu quero de verdade, Senhor. Como nós cantamos hoje aqui, eu quero sentir pelas almas paixão. Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um vaso usado por Ti. Ser vaso usado pelo Senhor é um desafio e tanto. Interessante que muitas vezes esse perdão, essa compaixão, essa disposição de servir que esse texto requer de nós e de acolher o necessitado, o carente, refere-se exatamente ao próximo mais próximo de nós. Tem marido carente, tem esposa carente. Tem filho carente. E nós viemos todos para a igreja, e nós participamos dos cultos, e nós cantamos, e nós lemos a Bíblia, e nós fazemos papel bonitinho de crente, e nós trabalhamos, e nós servimos, e nós organizamos, e nós cantamos, e nós não obedecemos o que a palavra do Senhor nos diz. Carência. Gente próxima de nós, que precisa que esse jejum aconteça de verdade, começando da nossa casa. Eu tenho me incomodado muito, eu falo para o João, eu tenho me incomodado muito com o povo de Deus no geral. O que esses encontros, que nós chamamos de adoração e de aprendizado, têm gerado quando eu entro dentro do carro e volto para casa. O que isso tem gerado no meu dia a dia? A disposição de consertar, a disposição de pedir perdão, a disposição de falar, de hoje em diante vai ser diferente.
Eu vou mudar. Eu não quero ser esse homem que eu tenho sido até hoje. Eu estou com vergonha de mim. Deus, eu quero ser diferente. Eu não quero ser essa mulher que eu tenho sido até hoje. Eu quero mudança, Deus. Eu vou mudar. O que isso tem gerado? Nossos encontros têm gerado. Senhor, nossa casa tem que ser diferente. A nossa casa tem que ser diferente. Da nossa casa tem que exalar cheiro, perfume, que transforma essa vizinhança. A nossa casa tem que ser um lugar que quando alguém coloca o pé lá dentro, vai entender, aqui é a habitação de Deus. Aqui é a continuidade do culto que nós começamos lá na igreja. Aqui é lugar de santidade. Capítulo 58, no versículo 13, desafia-nos a termos o prazer no dia do Senhor. Ele muda o tom aqui um pouquinho também. E mesmo nos dias de hoje, Deus pede que nós separemos um dia da nossa rotina normal para honrá-lo e para adorá-lo. Lá no final fala assim: se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Como nós temos abandonado o dia do Senhor? Cadê o povo? É muito mais fácil. Eu tenho certeza que nessa hora tem gente que poderia estar aqui e que está debaixo do cobertor assistindo a escola dominical. IPD, aqui está saindo. Não, é IED, Igreja Evangélica Domiciliar. Está crescendo essa igreja que vocês não fazem ideia. Sentados. Eu ouço a hora que eu quero. Eu participo do culto a hora que eu quero. Do jeito que eu quero. Da maneira que eu quero. De pijama. E aí eu dou uma paradinha, vou lá, pego um suco e tal. Nossa, muito melhor, não precisa sair e tal, não pega trânsito e não sei o que tem. Principalmente, não preciso ver a cara do fulano, não preciso sentar perto do ciclano e ninguém vai me pedir para fazer nada. Não preciso trabalhar. Essa é a igreja que diz que está crescendo. E é por isso que a gente não vê mudança. Eu sei que tem gente que não pode vir porque está doente, porque está incomodado com alguma coisa, porque precisa resolver alguma coisa. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. Do tipo de gente que eu estou falando. E muitas vezes a pessoa, um dia vai ser eu, né? Pode ser eu. Não estou afim, não estou com vontade. O texto fala assim: o dia que nós chamarmos o sábado do Senhor deleitoso e não fizer o quê? A minha própria vontade. Gente, a nossa carne, a nossa vontade, ela quer comandar. Quem num dia de frio, num dia que você dormiu mal, num dia que você está cansado, não sente vontade para que o despertador toca de ficar na cama? Mas você tem que trabalhar, você liga para o seu chefe e fala: olha, eu não vou, sabe por quê? Estou tão cansado hoje, está tão gostoso aqui na cama. Você tem cara de fazer uma palhaçada dessa? Claro que você não faz um negócio desse. Claro que você não faz um negócio desse. Porque você tem responsabilidade, eu tenho que ir. Você vai cambaleando, mas você vai. E com o Senhor, os compromissos que nós temos são assim tão vulneráveis. Ai, não dormi bem hoje. Ou então, não acordei bem. Claro, você foi dormir 3 da manhã assistindo filme, ou ficou na internet fazendo o que não devia. Você não vai acordar bem mesmo, não. Então, é um saculejão esse capítulo 58, que eu falo, não sobra nem as penas, né? Arrebenta com a gente tudo. E nós precisamos olhar: Senhor, que distância que eu estou da tua vontade, do teu querer. Capítulo 59, os 2 primeiros versículos. Deus não ouviu o povo por causa do quê? Transgressões, pecados. Nós não podemos nos esquecer que pecados não confessados
sempre serão obstáculos para que as bênçãos do Senhor alcancem as nossas vidas. Está falando aí com todas as letras. A mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar ou salvar. E nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas o que tem acontecido? Que você ora e não acontece nada? Ou que você fala, puxa vida, eu vejo todo mundo ser abençoado e aqui em casa o negócio não acontece. Aqui está tudo amarrado, o negócio está difícil. O que muitas vezes está acontecendo? Iniquidade. Vou deixar claro, não é sempre, viu? Tudo tem exceção. Tudo tem exceção. Mas o primeiro lugar que nós temos que sondar é a nossa vida e o nosso coração. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo que não tem agradado o Senhor? Me mostra. Ah, mas o negocinho levanta a mão assim na hora, ó, para a gente. Quando a gente faz essa pergunta para a nossa consciência. Na hora, o pecado levanta a mão e fala, estou aqui. E aí, ou a gente confessa, ou a gente fala, isso é coisa à toa, isso é coisa pequena, isso não é tão sério assim. Isso não é tão pequeno, isso não é tão grande. Não estou prejudicando ninguém, estou pecando sozinho aqui no meu canto. Tem direito de ter um pouquinho de alegria e de prazer também, essa vida sofrida, estourada que eu levo, e que tenho a ficar aqui na internet me divertindo um pouquinho. Não estou prejudicando ninguém. A mão do Senhor encolhida, né? Obstáculos para a bênção. E nos versículos 3 até o 8, nesses versos, há uma descrição desses pecados. Iniquidade, mentira, maldade, injustiça, violência. Se você quer ver a mão do Senhor te abençoando e seus ouvidos o ouvindo, confesse suas iniquidades. Nós precisamos confessar nossas iniquidades. Senhor, limpa, faz faxina na minha vida. Faz faxina. Tira o que está errado. Muda meu coração. Muda meu jeito de viver o dia a dia. E dos capítulos 60 até o 66 é o clímax da restauração de Deus. No capítulo 60 há uma descrição da glória da Nova Jerusalém, ou seja, a glória do céu. Notem que nos versos 19 e 20, reforça o que João registrou séculos mais tarde, né? Os astros serão dispensáveis no céu, pois o brilho da glória do Senhor iluminará aquele lugar. Em Apocalipse 21, 23, fala exatamente isso. E no capítulo 61, dos versículos 1 até o 3, um texto lindíssimo também, que foi lido por Jesus quando foi à sinagoga, e lá em Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 até 30, a gente vê essa história. E Jesus diz no verso 21 que naquele dia se cumpria tal profecia, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Olha o ministério de Jesus para a nossa vida e em nosso favor. O que Ele veio fazer por nós? Ele veio trazer essas boas novas e o Senhor o enviou para curar os que estão de coração quebrantado. O Senhor cura o coração quebrantado. O Senhor liberta os cativos, os algemados. Você está algemado em quê? Você está cativo do quê? Às vezes nós somos cativos do nosso temperamento. Às vezes nós somos cativos de uma paixão por dinheiro, de uma paixão por trabalho. Às vezes nós somos cativos por reconhecimento. Eu quero que todo mundo me reconheça. Eu quero que todo mundo olhe para mim e
bata palma, puxa vida, esse é o cara. Às vezes nós somos cativos dessas coisas. E por sermos cativos dessas coisas, nós saímos pisando e acabando com tudo e todos que estão ao nosso redor. Mães, mulheres, especialmente as que têm crianças pequenas, nada nessa terra substitui a sua presença com seus filhos. Eu sei que as mulheres hoje trabalham, eu sempre trabalhei, mas nós precisamos ter limite. E o seu coração tem que estar extremamente pronto para falar: Deus, se um dia eu tiver de escolher entre meu trabalho e meus filhos e a minha família, o que eu vou escolher? Só você pode responder isso diante de Deus. Enquanto você tiver a liberdade de falar: o meu trabalho, Senhor, hoje é um instrumento que o Senhor colocou nas minhas mãos para abençoar essa casa, essa família. O dia que isso daqui for um empecilho para eu abençoar, o dia que eu não souber limitar, diminuir, falar não, o dia que isso tomar conta do meu coração, tomar um lugar tão grande dentro da minha vida, que impeça de eu viver esse papel primordial que o Senhor deu na minha vida, que é cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, ele deixou de ser bênção. Tem alguma coisa errada dentro de mim. Entenda, não tem nada de pecado trabalhar fora, ser bem-sucedida, abençoar, não tem nada de errado nisso. Errado é quando a gente inverte. O homem também faz isso. Eu sei que o homem é o provedor e ele precisa trabalhar, mas tem muitos homens que só pensam em trabalhar, só em ganhar dinheiro. Fala: ó, eu não quero saber de filho não, você cuida aí, estou pondo dinheiro dentro de casa, você se vira, filha. Se vira aí, você cuida. Ah, mas fulano está com problema. Esse não é problema meu. O problema meu é pagar o que precisa. Quer que arranje um psicólogo? Quer que arranje o quê? Quer ir em qual médico? Quer ir para onde? Mas não traga problema para mim. Um pai que não tem capacidade de ensinar uma tarefa para um filho, não tem tempo. Um pai que quando um filho vem mostrar um desenho, uma coisa que fez, coisa de criança, mostra para sua mãe que eu não posso, não tenho tempo. Nós precisamos rever nossos valores, né? No capítulo 61, no versículo 11, diz o seguinte: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. Mais uma profecia do que a vinda de Jesus representa na terra. Justiça. Justiça. E nós que vivemos num mundo tão injusto, num país especificamente extremamente injusto, nós precisamos ansiar: Senhor, como a gente deseja a presença do Senhor e a justiça que ela traz. Capítulo 62, versículo 11, a parte final, diz assim: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Com o Senhor vem a nossa recompensa. Queridos, eu não sei como é que é a sua vida, a sua intimidade, se você para pensar nessa questão de encontrar com Jesus, de desejar o céu, de desejar essa vida, de imaginar e sonhar com essa vida. Mas quando eu paro para pensar nisso, eu falo: Senhor, que saudade eu sinto de um lugar que eu não conheço e nunca fui. Que desejo, que vontade de poder estar com o Senhor. De poder estar nesse lugar onde não vai existir essa injustiça. Onde não existirão mais essas lágrimas que nós tantas vezes derramamos. Tanto pecado, tanta dor, tanta angústia, tanto correr atrás do vento, tanta fragilidade, tanto gemido. Que desejo, que vontade. E aí, a hora que eu vejo esse versículo e fala: com o Senhor vem a sua recompensa.
diante dele o seu galardão. Recompensa das mãos do Senhor. Recompensa das mãos do Senhor. Nós vamos olhar para trás e falar, tudo era tão pequeno, tudo era tão insignificante diante do que o Senhor está nos oferecendo. Eu imagino que quando o Senhor abrir as portas dos céus para nós e nós olharmos e tivermos aquele primeiro olhar, nós vamos falar, meu Deus, servo mau, incompetente, infiel que nós fomos. Por que eu não fiz mais? Por que eu não corri atrás? Por que eu não tive uma vida de maior dignidade, de maior perdão? Por que eu não vivi melhor? Por que eu não testemunhei mais? Por que eu não abri a minha boca com mais vontade? Por que eu não me deixei ser usado com maior intensidade? Por que eu não fui um canal muito mais efetivo para trazer os que eu amo, os que eu quero, os que eu convivo, e até aquele perdido, aquele miserável que teve uma vida, porque tem gente que tem uma vida miserável desde o ventre. Desde o ventre, de miséria, em todos os sentidos, e que inferniza a vida dos outros. Senhor, aquele miserável precisava ter te conhecido para poder desfrutar disso daqui. Sem falar do galardão que ele promete. Gente, eu já falei isso daqui. Presente das mãos de Deus. É lógico que vai ser coisa boa. É lógico. Você acha que nós vamos chegar no céu e falar, estamos aqui na fila esperando o nosso galardão. E o Senhor vai chegar e falar, toma uma caixa de bis para você. Você acha que vai ser isso? Com certeza nós vamos falar, Senhor, em primeiro lugar, eu não mereço, eu não acredito isso para mim. Eu não acredito que isso é para mim. Eu não acredito. Teve um presente que nós demos uma vez, um presente não, parte mínima de um presente. Já viu dar presente para a pessoa e daí você dá um carnê assim, com 48 prestações para ela pagar? 60 prestações para pagar? Quando a Heloísa se formou, a gente falou, e ela estava planejando, depois que eu me formar, que era um carro e estava sonhando, aquelas coisas, né, que todo recém-formado sonha. E a gente falou, puxa vida, a Heloísa é uma menina de ouro. Nossos filhos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E a gente falou, a gente queria tanto ajudá-la. Nós não podíamos dar um carro inteiro. Nós não podíamos, mas vamos ajudar. E aí a gente descobriu qual carro que ela estava pensando em comprar e tal. E fomos fazendo os negócios. Aí a gente falou assim, nós vamos dar uma entrada. E a gente perguntou antes para ela, se você fosse comprar um carro, você ia financiar, e quanto que você pode pagar por mês? Para fazer uma conta para ela na medida que ela já estava planejando. Mas a gente falou, ela falou, mas eu não tenho dinheiro de entrada, tal. E aí a gente nos esforçamos, nos viramos do avesso e arranjamos dinheiro da entrada e demos... um deu seguro, o outro deu isso, o Jonas deu o chaveiro do carro, foi tudo assim. E aí, ela nem sonhava. Foram lá, escolheram o carro da cor que ela queria, do jeito que ela queria. Eu fiz um laço enorme, coloquei, e nós deixamos o carro na porta de casa, assim, tudo escondido, sem ela ver, né? E aí, a gente fez um almoço especial, vamos almoçar para comemorar sua formatura e tal. E aí, depois daquele almoço, a gente falou, olha, a gente tem umas lembrancinhas para dar para você e tal, não sei o que tem. Gente, quando ela abriu a caixinha, que ela viu a chave do carro, a gente já tinha falado ontem, preparamos o espírito, olha, Luiz, primeiro nós demos o carnê, né? E aí mas quando ela abriu a caixinha, com a chave do carro, que ela sabia que parte daquele carro estava pago, e falamos, ela falou, como que é isso? Falei, está ali na porta, que ela saiu e viu o carro. Gente, mas eu não esperava aquilo.
Mas ela chorava, ela chorava, ela chorava. Muito obrigada, eu não mereço, eu não mereço. Com a dívida lá para pagar e falando, eu não mereço, eu não mereço. Mas chorou tanto que a nossa casa bem pertinho assim, o menininho, amigo do Jonas, o vizinho viu. Aí ligou para a mãe dele na hora. Mãe do céu, a filha do pastor está no maior choro aqui. A mãe ficou preocupada. Mas o que aconteceu? Não, parece que ela ganhou o carro. Filho, mas então ela está chorando de alegria. Depois ela me contou. Nós não vamos ter carnê para pagar. O presente, o galardão que o Senhor guarda para nós, é algo que vai mexer tanto com o nosso coração. Mas a nossa sensação vai ser, eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou digno. É o que o Deus que nós servimos tem guardado, as recompensas para a nossa vida. Capítulo 63, versículo 7. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. O profeta começa uma oração aqui é a oração, a última oração do profeta. Ele começa essa oração com celebração, com adoração, com louvor. E será que nós temos seguido esse método? Eu tenho falado muito aqui, queridos, nós não podemos usar a oração só para pedir. Quando a gente fala, vamos orar, a nossa tendência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, vamos pedir. Nós precisamos adorar e agradecer. Você imagina se o seu filho, se a sua filha só te procurasse para pedir? Só para pedir. Como é que ia ser seu coração? Já vem o pidão. Aproximou o pidão. E aí, você ainda faz umas palavras bem bonitas, né? Pai querido, Pai de amor, Pai maravilhoso. Pai, meu paizinho do coração. E aí o resto é só me dá, faz. Então o profeta nos dá esse exemplo lindo aqui. No capítulo 64, versículo 4, ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Como é bom a gente poder contar com essa certeza preciosa, com essa verdade. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Você tem esperado em Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Falar, Deus, eu espero em ti. Eu espero em ti. O Senhor trabalha. E eu tenho essa palavra para você nessa manhã. Deus está trabalhando. Espera. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Creia nisso. Capítulo 64, ainda o versículo 6 fala, mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e a nossa iniquidade, como um vento, nos arrebatam. Então, nós não podemos nos esquecer, o profeta está aqui nos alertando, para nós considerarmos a nós mesmos, a nossa justiça, nós precisamos desesperadamente das misericórdias de Deus. Senhor, o que o Senhor vai fazer é por misericórdia. Eu não sou digno. Nós precisamos nos despir dessa nossa dignidade que a gente acha que tem. Se tem uma coisa que crente acha, que são gente boa. É ou não é? A gente não acha que a gente é gente muito boa? Nós achamos que nós somos assim, 10. Deveríamos. Precisamos lutar para isso. Mas se nós formos olhar, Senhor, é pura misericórdia do Senhor. Nós somos indignos. A nossa justiça é como trapo de limpar chão, de limpar privada, diante da grandeza do Senhor.
Eu sou indigna. Eu tenho que lembrar isso todas as manhãs. Eu sou indigna. Eu sou injusta. Eu sou pecadora. Eu sou miserável. Eu careço da glória do Senhor. Eu careço da graça do Senhor. Isaías 65, ele descreve mais bênçãos que o servo do Senhor irá receber no reino vindouro de Deus. Ele castigará aqueles que ofenderam com pecado, mas criará novos céus e nova terra para os que fossem fiéis. Agora, com relação aos versículos 17 até o 25 desse capítulo 65, eu não sei quem leu, nós vamos tratar disso quando a gente chegar em Apocalipse. Só vou dar uma pincelada aqui, que alguns intérpretes afirmam que essa passagem refere-se ao reino de Cristo aqui na terra, depois que ele voltar. É quem acredita em pré-milenismo, que fala que vai ter assim 1000 anos, em que Satanás vai estar amarrado e vai ter um tempo de paz. E por que esse texto dá base para isso? Olha lá o versículo 20, ó. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos, é morrer ainda jovem, e o que pecar, quer dizer, no céu não tem pecado, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, com base nesse versículo, mas a gente vai estudar isso assim mais detalhadamente lá em Apocalipse. Está quase chegando, né? Está quase chegando. É só para dar esse toque, porque eu não sei se alguém leu e ficou em dúvida com isso daqui, né? Mas aqui em outra linha de pensamento fala que é uma referência a uma vida eterna. Seja o que for, nós não podemos duvidar de que Deus tem planejado um futuro glorioso para nós, seus filhos. E o capítulo 66, o último capítulo, encerrando, amarra todas essas profecias de Isaías em uma grande conclusão, né? O profeta começa descrevendo Deus como soberano, em busca de servos. Mesmo tendo criado o universo, ele estendeu tudo com a sua mão amorosa, mas o Senhor conta conosco, né? Conta com aqueles que se humilham diante dele. O livro de Isaías termina com um aviso muito sério. Deus tem preparado uma conclusão maravilhosa para a história, mas só aqueles que pertencem a Cristo pela fé poderão desfrutá-la. A advertência nos faz lembrar que o Santo de Israel nos chama a viver uma vida de santidade. O versículo 13 diz: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Não existe coisa mais gostosa do que o colo de uma mãe para consolar. É um lugar em que a criança indefesa, frágil, totalmente independente, encontra pleno refúgio. Não é assim? Nós temos 2 mães ali com criança bem pequenas, não é? É aqui, vocês sabem como colocar, sabem como ajeitar, e num minutinho você enxuga aquelas lágrimas e ele está refeito. Esse deve ser nosso sentimento para com o Senhor. Nele nós vamos sempre encontrar colo, consolo, abrigo. Não sei o que você tem vivido, o que você tem atravessado, mas o convite é para que você experimente esse colo aconchegante do Pai nas suas horas de angústia e aflição. Às vezes a gente vem para a igreja bem estouradinha, não? A gente vem para a igreja e só a gente e Deus sabe o que a gente está passando. Só a gente e Deus sabe como está o nosso coração. As pessoas perguntam, tudo bem? Tudo jóia. E lá na sua casa? Tudo ok. Só nós e Deus sabemos o que está passando no nosso coração. Que esse livro, que esse profeta seja inspiração para nós buscarmos um estilo de vida cada vez mais santo e reto. Que ele seja fonte de esperança, que ele desperte no nosso coração desejo de céu,
sonho de céu, desejo da presença de Deus, um estímulo para a gente continuar vivendo em fé, aguardando o grande encontro com o Messias prometido, aguardando o novo céu e a nova terra que está prometido no versículo 22 desse capítulo. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Existe um novo céu, uma nova terra nos aguardando. E eu anseio todas as manhãs. Se nós nos esquecermos disso, nós vamos achar que essa vida aqui é uma porcaria. E não vai passar disso mesmo. Não vai passar disso mesmo. Senhor, existem coisas tão maiores, tão mais profundas, tão especiais me aguardando. Me faça ser digno dessa vida. Me faça ser digno desse céu. Coloca na minha alma paixão pelo perdido. E esse perdido em primeiro lugar. Que nós somos todos carentes da misericórdia de Deus. Nesse necessitado, em primeiro lugar, é aquele que está próximo de você. O necessitado que você tem que viver de maneira mais digna e bonita é o necessitado mais próximo de você. Esse é o meu necessitado mais próximo que eu tenho que procurar viver de forma mais abundante e abençoadora. Vamos orar? Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença, em primeiro lugar, com reconhecimento de que não há em nós justiça suficiente para merecermos e para recebermos qualquer coisa do Senhor. Mas, por outro lado, o nosso coração se alegra, porque a Tua graça e a Tua misericórdia são muito maiores do que aquilo que nós pensamos possuir para oferecermos ao Senhor. E nós Te louvamos pelas grandes promessas do Senhor, pela esperança do céu, mas não apenas a esperança do céu nessa perspectiva futura e de eternidade, mas também, ó Deus, pela esperança de que o Senhor age nos nossos dias, na nossa vida hoje, trabalhando em nosso favor, porque nós esperamos no Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos na nossa caminhada, para que nós possamos tanto ser encontrados fiéis pelo Senhor, mas que nessa nossa caminhada, através de nós, o nome do Senhor e a graça do Senhor sejam exaltadas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, só duas coisinhas que eu queria falar. Em primeiro lugar, eu queria desafiar vocês que estão aqui a se lembrarem das pessoas que não estão e que você conhece, que você tem contato e que poderia estar na casa do Senhor. Não é só tarefa do pastor, da superintendente, do professor de escola dominical. A missão é nossa. Chame, visite, pergunte, insista, ligue. Mas vamos nos esforçar para ver a diferença na presença, na participação, na comunhão. Vamos nos esforçar para isso. E com relação ao pessoal que está na internet, que mora aqui, que poderia estar aqui, você faz falta. Venha participar conosco na escola dominical. Venha participar. Que Deus nos abençoe. Às vezes, vou confessar uma coisa aqui. Meu marido tem um pouco de preguiça de fazer exercício, de fazer caminhada, alguma coisa assim. Fala, amor, vamos? Ah, não. Eu falo, amor, 1 hora passa tão rápido. Vamos. Ó, já estou colocando tênis. Vamos embora? Vamos. Aí ele vai assim, e daí pega no tranco. Às vezes é isso que nós precisamos. Um animar o outro. Vamos. Ah, não estou com vontade. Vamos. Já estou me aprontando. Semana que vem eu quero ver mais gente. Lá embaixo, né? Se Deus quiser. Que Deus abençoe. Obrigada. Bom domingo para todos.